A cura de um leproso. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante lhes desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse. Porém, vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Eu acabei de ler uma passagem no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 12, que fala sobre a cura de um leproso. Queridos, sabe o que é que eu acho mais lindo em Jesus? É que ele era uma pessoa tão simples. Ele era uma pessoa que não gostava de holofotes. Jesus não gostava de palco. Jesus, ele era uma pessoa que não gostava de aparecer, sabe? Até porque não era a hora dele aparecer como deveria. E todas as pessoas que chegavam a Jesus, ele sempre pedia, né, para não falarem acerca daquilo que eles estavam vendo diante dos olhos dele. Mas a multidão, elas espalhavam, elas falavam sobre os milagres de Jesus, sobre as palestras que Jesus dava com eles. E o nome de Jesus assim ficou muito conhecido por onde ele passava. Mas apesar disso, Jesus ele não se envaidecia. Jesus era simples. E ele curava porque o Pai assim o determinava, porque o Pai assim o permitia. Ele mesmo dizia que as coisas que ele fazia era porque o Pai, né, lhe dava essa condição. Era porque o Pai lhe permitia fazer. Então Jesus ele era obediente em tudo. E aqui, certa vez, né, estando ele numa dessas cidades por onde ele passava, chegou à presença dele esse homem, coberto de lepra. Um homem rejeitado pela sociedade, um homem distante da sua família, porque quando ficava leproso, eles não podiam ficar morando no mesmo lugar. Eles iam morar em cavernas, lugares onde já viviam outros leprosos. Então, eles eram banidos da sociedade e também ficavam longe dos seus familiares, porque eles eram considerados imundos, impuros. E também pelo fato de não passar a doença, né, para as outras pessoas. Mas certa vez Jesus chegando nesse lugar, nessa cidade, que aqui não diz o nome da cidade, chegou esse leproso. Eu acredito que esse leproso ele tem enfrentado muitos obstáculos para chegar até Jesus, porque ele teve que sair de onde ele se escondia, né? E ele teve que enfrentar multidões com rejeições, com preconceitos, enfim, com tudo de ruim para poder chegar até Jesus. Mas ele chegou. E quando ele chegou ali perto de Jesus, ele não pediu a Jesus que o curasse, porque ele queria ser curado. Mas ele pediu assim: Senhor, se quiseres. É muito difícil a gente orar pedindo uma coisa pra gente, colocando primeiro a vontade do Senhor à frente. Sempre quando a gente pede alguma coisa a Deus, seja lá o que for, seja lá qual for o problema, a gente sempre pede do jeito que a gente quer, na verdade. Senhor, eu quero ser curada. Senhor, eu quero vencer. Senhor, eu quero passar na prova. Senhor, eu quero casar com a tal pessoa. Senhor, eu quero tal emprego. A gente nunca ora dizendo como esse leproso diz: Senhor, se tu quiseres, né? E aquele leproso, ele teve essa sensibilidade, essa sabedoria de chegar diante de Jesus dizendo, suplicando a ele, dizendo: Senhor, se quiseres, pode me purificar. Ou seja,
Ele tinha fé que Jesus podia fazer aquilo na vida dele. Mas ele ali também estava respeitando a vontade de Deus na vida dele. Então, é muito importante quando nós formos pedir algo a Jesus, a gente sempre colocar à frente das nossas petições o querer dele, a vontade dele. Porque a palavra do Senhor diz que a vontade dele é boa, é perfeita, né? E é agradável. Então, sempre que a gente for orar, sempre que a gente for pedir algo a Jesus, a gente tem que dizer sim, Senhor, se quiseres, tu podes me abençoar, tu podes me curar, tu podes abrir porta para mim, Senhor. Tu podes fazer o desejo do meu coração, se quiseres. Porque quando a gente respeita a vontade do Senhor, o Senhor olha para nós com olhar de misericórdia e cumpre a vontade e o querer dele na nossa vida. No caso do leproso, o Senhor queria curá-lo, não é? Porque o Senhor disse, e ele estendendo a mão, tocou-lhe dizendo, quero, né? Fica limpo. Então o Senhor, ele sempre tem vontade de nos abençoar. Ele sempre tem vontade de nos curar. Ele sempre tem vontade de fazer com que nos sentimos vitoriosos na sua presença. Mas também tem um tempo dele, sabe? Às vezes o tempo da nossa cura não é agora, não é o já. Mas vai chegar o tempo da nossa cura porque ele quer nos curar. Sabe? Às vezes a salvação de alguém não é naquele momento que a gente quer. Mas vai acontecer porque ele quer salvar. A gente precisa entender isso, que existe o tempo de Deus para a nossa vida. Eu passei anos da minha vida orando, querendo a salvação da minha mãe. E eu orava muito, eu buscava muito, eu pedia muito ao Senhor. Mas eu nunca orei no sentido de dizer, Senhor, se tu quiseres, né? Tu podes salvar minha mãe hoje. Tu podes fazer uma mudança na vida da minha mãe hoje, se tu quiseres, Senhor. Não, mas era o que eu queria. Era o meu desejo, era só o que eu queria. Eu não respeitava o querer de Deus, né? Naquilo que eu pedia ao Senhor. E certa vez, orando em casa no culto doméstico que fazíamos, eu, minha mãe e minhas duas irmãs, todos os dias nós fazíamos o culto doméstico. Depois de anos, né? O Senhor ali me concedeu uma palavra. Me lembro que foi no livro de Apocalipse, falando sobre a vinda do Senhor. E do nada, sabe? Deus atendeu as minhas orações, quer dizer, as nossas orações, né? De todos que oravam pela minha mãe. E ele quis salvar a minha mãe, né? Mas não foi no meu tempo, não era como eu queria, não foi como eu pensei. Mas Deus, ele fez. E através daquela palavra ali que eu ministrar, o Senhor tocou no coração da minha mãe, o Espírito Santo entrou na sua vida e ela teve uma vida abençoada enquanto esteve nessa terra, com a presença do Senhor. Então não é como nós queremos, não é no tempo que queremos. Eu aprendo com esse leproso que a gente tem que respeitar a vontade do Senhor na nossa vida. Embora a gente deseje tantas coisas para a gente, né? Ele desejava cura, mas ele não colocou o seu desejo acima do desejo do Senhor Jesus. E a gente nunca deve colocar o nosso desejo, as nossas petições, acima da vontade de Deus. A vontade de Deus é melhor para a nossa vida. E aquele leproso ali, ele respeitou, né, a soberania da vontade de Deus na vida dele. Ele primeiro perguntou se ele quisesse, se quiseres, né, pode me purificar. Então, Jesus é lindo nisso, sabe? Porque ele sempre quer abençoar aqueles que vêm a ele. Seja a forma que chegue a ele, destroçados, destruídos, humilhados, amargurados, revoltados, sabe? Todos que chegam a ele, de maneira nenhuma ele lança fora. Mas antes ele cumpre com a vontade do Pai na vida dessas pessoas. Que é de salvar, que é de restaurar, que é de purificar, sabe? Que é de restituir a vida de todos. E eu aprendo aqui com Jesus que não precisamos de holofotes para estar fazendo a vontade do Pai. Jesus, sempre que ele fazia seus milagres, ele se afastava da multidão e ele ia orar, não sei se para agradecer, não sei se para apresentar algo, mas sempre Jesus, ele se afastava da multidão para orar, como diz o versículo 16. Porém, se retirava para lugares solitários e orava.
Então eu aprendo com ele que para orar a gente não precisa de multidão, a gente não precisa de holofotes, a gente só precisa de um lugar onde esteja a gente e Deus. A oração que se define íntima, né, com Deus, é só a gente e Deus. A gente não precisa de multidão para orar ou para sentir que Deus está ouvindo a nossa oração. Jesus, ele se afastava, ele se retirava, né, dos lugares onde tinha grandes multidões e ele ia orar sozinho ao Pai. Então, Jesus, ele não era uma pessoa que gostava de chamar a atenção, mas ele gostava de ter a sua intimidade com o Pai distante de todos. E a gente tem que ser assim também, a gente tem que orar independente se alguém ora conosco, independente se tem uma multidão orando conosco. Nós temos, né, o direito de nos afastarmos e em lugar solitário, muitas vezes é no nosso quarto, é na nossa sala, é numa cozinha, seja lá onde for a nossa casa, nós temos o nosso espaço para buscar ao Pai e orar ao Pai, pedir ao Pai aquilo que necessitamos, mas também agradecer, né, por tudo que Ele já tem feito, que a gente não merece. Então, Jesus tinha a vontade de fazer, Ele fazia e Ele agradecia ao Pai, distante de todos. Que sejamos como Jesus, que sejamos simples em tudo que a gente faz, que a gente não busque holofote, que a gente não busque multidão, plateia, mas que a gente tenha os nossos momentos com Deus, né, em oração. Depois desse vídeo aqui, eu vou orar, porque esta leitura que eu estou lendo para vocês é a leitura do meu devocional. Eu já louvei ao Senhor, agora estou comentando com vocês sobre esta palavra, e que aquele leproso ficou limpo ali pela vontade de Jesus. Jesus quis curar aquele leproso. E pelo que o leproso ali, ele respeitou, né, o querer de Jesus. Não dele, mas o de Jesus, em primeiro lugar. E também dizer para vocês que nós precisamos orar, né? No mundo em que vivemos tão difícil, onde eu até fazia um comentário no meu Twitter que as situações que vivemos parece até que a sociedade, sabe, há muitos anos, há muitas décadas, ela vem sendo preparada, né, para viver o que ela vive hoje, sobre questão de injustiça, questão do certo e errado, questão do mal e do bem, onde os valores estão todos invertidos. Eu acredito que isso vem sido trabalhado há muito tempo na sociedade brasileira para que essa sociedade ela se torne uma sociedade frágil, sabe? Uma sociedade perdida, onde seja fácil de dominar. Mas que o Senhor Jesus, Ele tenha misericórdia de nós, que possamos nos apegar com a sua palavra, sabe? Orar, nem que seja sozinhos, distantes, mas orar ao Pai, pedir a sua misericórdia, a sua direção, para que a gente não seja contaminado com esse mundo, para que a gente não siga com a multidão que vai ao destino do abismo, mas que a palavra do Senhor possa trazer luz para a nossa vida e possa também nos dar a oportunidade de falar da sua palavra, né? Direcionar outras pessoas que estão perdidas nesse mundo, um mundo tão difícil de viver, um mundo onde o amor não existe, né, nos corações. A palavra do Senhor diz, né, se quando Jesus viesse, voltasse esse mundo, se porventura ia encontrar a fé nos corações. Muitos já abandonaram a fé, né? Muitos já não praticam o amor verdadeiro, o amor não fingido, que Jesus ele fala na sua palavra. E muitos, por falta do amor, por causa do afeto uns com os outros, têm cometido muitas coisas horríveis, né? Que muitas vezes a gente não quer nem acreditar. É pai matando filho, é filho matando pai, é pai estuprando os filhos, né? Filhos sendo depravados, desobedientes. Então, são muitas coisas que estão acontecendo que a palavra fala que aconteceria nos últimos tempos. Porque o amor de muitos já tem esfriado. E onde não tem amor, queridos, onde não tem amor, tem outros sentimentos que vão encher e preencher os corações. Quando o amor da gente é preenchido de coração, o coração da gente é preenchido de amor, a gente não dá lugar às coisas ruins.
porque prevalece o amor no nosso coração. Mas quando o amor já esfriou no coração, outros sentimentos vão reinar. Sentimentos de raiva, de ódio, né? Sentimentos de inveja, de ciúme. Então, todos esses sentimentos vão reinar num coração que não tem mais amor, que não tem dado lugar ao amor que Jesus deixou para todos que nós pudéssemos viver. Então, essa palavra que eu deixo nessa manhã. Respeitemos a vontade do Senhor na nossa vida. Não vamos deixar de orar, não vamos deixar de pedir ao Senhor, mas vamos respeitar a vontade do Senhor na nossa vida. Vamos respeitar o tempo do Senhor na nossa vida, porque Ele quer abençoar, Ele quer salvar, Ele quer curar, mas é no tempo dEle, né? O tempo de Deus não é o nosso tempo. E aquele leproso, ele teve essa sabedoria de se chegar a Jesus. Olha, Jesus, eu quero ser curado, mas se tu quiseres, tu podes me curar. Então, que a nossa oração seja como a oração daquele leproso, respeitando o querer, o tempo e a vontade de Deus na nossa vida, amém? E que como Jesus nós possamos orar, ainda que sem plateia, ainda que distante da multidão, sabe? Orar, buscar ao Senhor, porque precisamos dessa comunicação com o Senhor, falar com Ele, Ele falar conosco. Amém? Então, que Deus abençoe a tua vida, que neste domingo você possa meditar na palavra do Senhor, meditar de como você tem orado, né? Tem buscado ao Senhor, meditar que é necessário a gente ir a Jesus. Aquele leproso não esperou Jesus ir a ele, mas ele foi a Jesus, porque ele que precisava, era ele que necessitava. E somos nós que precisamos ir a Jesus. Somos nós que precisamos ir aos pés do Mestre. Somos nós que precisamos buscar a Cristo, amém? Então, que Deus abençoe a tua vida, em nome e por amor de Jesus. Amém.